Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast Café e Cultura, onde vamos conversar sobre economia criativa. No episódio de hoje, vamos conversar sobre memória e patrimônio, a nossa identidade cultural e a importância da preservação do patrimônio histórico, principalmente aqui de Caxias do Sul, já que o nosso projeto tem o financiamento da Prefeitura de Caxias do Sul através do edital Financiarte de 2024. Comigo estão a Liliane Giordano e a Ana Paula e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema hoje. Olá, é um prazer estar aqui conversando com vocês nesse projeto do podcast com o intuito de trabalhar a economia criativa, né, de trazer cases e pensamentos sobre a economia criativa. E vou me apresentar, então. Eu sou a Liliane, trabalho com fotografia, sou professora de fotografia e fotógrafa. Dirijo hoje a Sala de Fotografia, que é um espaço voltado para cursos, palestras, workshops e atividades, todas as atividades, afinal, que envolvem a imagem fotográfica, como projetos e desenvolvimento, enfim, imagético. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigado. Olá, então, queria agradecer a Flor, a Liliane, pelo convite de estar, então, aqui com vocês, falando um pouquinho, então, sobre essa temática que faz parte da minha história profissional, que é o patrimônio. Então, a Ana Paula, ela é doutora em História, especialista em preservação de acervos e patrimônio industrial. Ela é fundadora da Arquivos e Acervos e também proponente da iniciativa Na Trilha do Patrimônio Industrial. Então, Ana, hoje vamos querer conversar e conhecer um pouco mais sobre a tua trajetória. Conta para nós como é que nasceu a empresa Arquivos e Acervos. Bom, a Arquivos e Acervos, ela iniciou em 2009, mas antes de falar da Arquivos e Acervos, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, que me levou, então, a chegar na Arquivos e Acervos. A minha formação é História, sou graduada em História, e durante a graduação eu tive a oportunidade de fazer estágios. Então, eu fiz estágio no Arquivo Histórico Municipal, no Museu Municipal, na Casa de Pedra, dentro da área da História. No Arquivo Histórico, trabalhando com a documentação. Então, desde o processo de higienização dos documentos, até a guarda, a ordenação dos documentos históricos da nossa cidade. No Museu Municipal, eu trabalhava, então, com o atendimento às escolas, aos visitantes, às pessoas que vinham visitar, turistas, né, que iam visitar o nosso museu, tanto municipal quanto a Casa de Pedra. Durante esse período, eu acabei tendo mais contato e gostando muito mais de trabalhar com os documentos. Então, com toda essa parte de organização. Durante a graduação, além, então, dos estágios, eu trabalhei muito como bolsista de pesquisa, de iniciação científica dentro da Universidade de Caxias do Sul. Isso também é uma coisa que foi me agregando, trabalhar com a pesquisa, principalmente sobre a imigração italiana, que era a linha de pesquisa da qual eu era bolsista, que era da professora, né, Lorraine Slomp-Giron. Então, trabalhei nessas duas linhas, né, como estagiária e como bolsista. Isso me trouxe uma percepção dos diversos campos que o historiador poderia atuar, além da sala de aula. Porque a gente vai para a graduação, eu fui para a graduação em História pensando em atuar dentro da sala de aula. Mas quis o destino que eu seguisse outro rumo, que eu conhecesse, então, todo esse trabalho de pesquisa e, além do trabalho de pesquisa, também o de organização das fontes históricas, que então são os documentos que a gente acaba organizando para que outros pesquisadores possam também consultar. Então, essa é a minha trajetória anterior, né, da graduação, do período todo da graduação. O meu último estágio, ele foi, então, fui chamada por uma das professoras da universidade, a professora Eliana Hella, para fazer um estágio dentro do centro histórico, na época do Memorial da Marco Polo, onde, então, eu ia começar a organizar
o acervo histórico da empresa, junto com ela, para a comemoração, então, dos 55 anos da Marco Polo. E ali, então, eu fiz o estágio junto com a professora e depois, então, a Marco Polo acabou me contratando para continuar, para dar sequência, né, a essa organização que havia sido iniciada nos 55 anos. Ali eu fiquei, então, como funcionária, auxiliando, então, em toda a parte de organização, desenvolvimento de sistema, pesquisas que eles precisavam muito de fotografias, registros para a imprensa, para as produções deles. Até nesse período que eu era funcionária, eu resolvi, então, fazer uma especialização em gestão de arquivos, que era o que eu realmente gostava de trabalhar, gostava de atuar. Fiz, então, a especialização em gestão de arquivos e, depois disso, então, a Marco Polo me oportunizou que eu abrisse, então, uma empresa e passasse a prestar serviços para eles. Foi, então, que surge, em 2009, Arquivos e Acervos, com o primeiro cliente, no caso, que era a Marco Polo, para a gente começar, então, a prestar esse serviço de forma contínua. E de 2009 até hoje, estamos lá, dentro do espaço de Memória Marco Polo, organizando o seu acervo. E foi uma oportunidade de abrir para outras instituições, para outras empresas. Logo na sequência, a Randon também achou interessante que eles já tinham o espaço deles, também o Memorial Randon, mas às vezes não ficavam, os profissionais acabavam não ficando. Era estágio, ficava um pouco, já saía. Então, também comecei a prestar serviço para eles lá e hoje a gente também continua, depois de 15 anos, atuando dentro da empresa. Nossa, muito bem, Ana. Que clientes, né? Começou a vida de empreendedora com 2 grandes clientes aqui da nossa região, né? E conta para nós um pouco mais, assim, especificamente, como é que funciona esse trabalho de preservação, né, do arquivo das empresas, né, do patrimônio industrial, né, vamos dizer assim. Isso. Bom, então, o processo, ele geralmente, o memorial, o espaço de memória, aí as definições, elas acabam ficando por conta de cada instituição, de cada empresa. Mas esse espaço de memória, que é o que eu vou chamar aqui para a gente se orientar, esse espaço de memória, ele acaba sendo um local não só de guarda, mas a gente faz a guarda do acervo, mas ele serve também como um local de preservação da história da empresa e divulgação dessa história. A gente sabe que ao longo da história dessas indústrias, entrou e saíram muitas pessoas. A história dessas pessoas também fazem parte da história dessa indústria. E essas pessoas, nos últimos anos, acabam tendo muita rotatividade também. E ter um espaço onde a história está preservada, guardada, mas que ela também pode ser visitada, consultada, divulgada, é uma forma dessas empresas trazerem para perto de si esses colaboradores. Então, é uma forma de preservar a sua história, mas também de transmitir para outras gerações, para outros funcionários, colaboradores que estão chegando dentro da empresa. Então, é uma forma de aglutinar as pessoas, de preservar a própria identidade da indústria, né? Daquela indústria, de como ela foi constituída. Hoje, tanto uma quanto a outra, a gente não tem mais os fundadores originais, né? Os que fundaram a empresa. Então, a gente tem o legado deles. E quem que conta esse legado? Então, são os colaboradores mais antigos, mas também é uma das funções do espaço de memória dessas instituições. Então, o que a gente faz no espaço, né, propriamente dito? A gente recebe toda a documentação, faz a higienização dela, faz todo o tratamento técnico que a gente chama, que então é a limpeza, ordenar, classificar dentro de um plano de classificação, também olhando o organograma dessa instituição. E depois de tudo isso organizado, a gente faz a guarda. E disponibiliza isso em forma de pesquisa ou de atendimento ao público, que no espaço da Marco Polo a gente também tem essa atividade. Nossa, maravilhoso, porque a gente tem que cada vez mais tentar buscar alternativas para trazer essa memória viva, porque a memória ela está em muitos lugares, né? Ela está nos objetos, ela está nos edifícios, ela está
na própria história da empresa, ela está nos arquivos, está nas fotografias, né? Exatamente. E a gama de acervos que a gente tem nessas indústrias, ele é gigantesco. É como tu falaste, Lili, a gente tem desde o objeto da máquina que está lá dentro da fábrica até a memória oral de uma pessoa, de um colaborador que trabalhou 35 anos lá dentro, né? Então, é um universo gigantesco. Então, por isso que a gente não separa esse espaço de memória como um museu ou como um arquivo. Mas ele é um espaço de memória que agrega tanto o patrimônio tangível, material, como o patrimônio imaterial, que são as lembranças, as memórias de quem vivenciou aquele processo. E como é importante pensar também e iniciar esse processo, às vezes, muito antes dos 55 anos. Exatamente. Que começou, talvez, né, o primeiro projeto aí desenvolvido. Mas as empresas, no primeiro ano, já ter isso, né, organizado, já poder ir pensando no futuro da sua empresa, no futuro da sua marca, do seu patrimônio, inclusive, para que isso seja possível de acessar no futuro. Exatamente. Essas indústrias, elas acabaram pensando seus projetos nos 50 anos. Isso se mantém até hoje, a gente já tem elas com 75 anos. Então, é algo que eles viram, que dá resultado, que é positivo e é benéfico para a sua empresa. Então, por que não todas as empresas pensarem nas suas histórias no momento que elas estão sendo constituídas, que elas estão sendo criadas, ou, né, no primeiro ano, a partir do segundo ano, os registros fotográficos? Porque tem situações de empresas que às vezes querem fazer, mas aí a gente acaba entrando no impasse de ninguém documentou nada, ninguém registrou nada. Então, a gente acaba entrando na memória oral, na história oral, mas é importante fazer esses registros antes, né? Quando as coisas estão acontecendo, ter já essa consciência. Essa cultura, né, de preservar, isso. Né? Eu vejo também que muitas empresas agora já estão um pouco mais conscientes, né, quando vão comemorar seus 25 anos, seus 30 anos, um pouco mais cedo, né, do que os 50 anos, mas realmente é despertar essa consciência, né, de, por exemplo, né, ele vai ter um treinamento, faz uma foto, faz um registro fotográfico, faz um registro agora audiovisual, né, também daquele momento. Colhe alguns depoimentos, né, daquele fato que aconteceu na empresa, né? Porque depois isso também se perde, né? Se não tem esse hábito de registrar, esse hábito de guardar também de maneira organizada, né? Porque acho que talvez a maior dificuldade hoje não seja só o registro, seja justamente o guardar esse registro, porque o registro está até sendo feito em função da urgência, da necessidade das redes sociais, mas a gente sabe que as pessoas estão com essa memória muito volátil, né? E a gente tem que pensar que isso é uma memória não só imaterial, que a gente não tem isso como um objeto, como uma edificação, mas principalmente como um objeto imaterial, né? Para daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, que eu sempre falo que a fotografia hoje ela não tem valor. Ela só vai ter uma valoração daqui 5, 10, 20 anos, que vai ter uma importância e uma relevância para isso. E a gente também escuta muitos estudos ali na parte do marketing, de como as agências, né, de marketing também se apropriam dessas histórias para criar o relacionamento com a marca, né? Então é muito importante também ter essa visão, né? Não só como uma questão nossa, né, que a gente adora, né, a arte, a cultura, a memória, mas também do ponto de vista de venda, de valorizar a marca daquela empresa, né, de colocar na memória a marca da empresa também com a sua história, com o seu legado, né, qual que é a importância dela para a cidade, para a comunidade, né? E hoje em dia cada vez mais, né? Porque nós temos uma demanda muito grande, né? Uma procura muito grande por vários tipos de indústrias, né? E as indústrias que a gente se identifica, né? São aquelas que têm uma trajetória, que têm uma história, né? Que são de confiança, que a gente pode dizer, né? E esse legado, essa preservação, ela também se torna uma forma de dizer, não, essa é uma empresa séria, confiável, porque ela tem uma história e ela cuida da sua história. É o que a gente chama de responsabilidade histórica, né? Então, dentro da organização, e a gente tem que apresentar isso para as empresas, né? Para as indústrias, que além de preservar a história da indústria e dela
com a comunidade em que ela está inserida, ela também se beneficia dessa preservação, ganhando identidade, na sua valorização da marca, no engajamento com os colaboradores. Então, é uma troca mútua. Então, a gente passa, né, a ter as memórias preservadas, né, que é um tema importante, mas eles também ganham, agregam valor à sua marca. Porque justamente a gente constitui a nossa identidade a partir das nossas memórias. Então, é muito importante que a gente consiga preservar essas memórias, né? E poder dar continuidade e até mesmo identificar ou fortalecer a identidade a partir da ancestralidade do guardado, do recurso que é imaterial, muitas vezes, da memória. Verdade. E falando em memória, então agora eu gostaria, Ana, que tu nos contasse como é que surgiu, então, essa iniciativa, né, na trilha do patrimônio industrial, da qual eu, né, também sou produtora cultural, a Liliane também está envolvida com a parte de fotografia, enfim, e temos aí vários projetos, né? É uma iniciativa, né? Se chama iniciativa porque ela é constituída de vários projetos. Mas conta para nós, Ana, como é que surgiu essa iniciativa e quais são, assim, as novidades depois. Bom, Na Trilha do Patrimônio Industrial, ele surge a partir da minha pesquisa de doutorado. Então, a partir do doutorado, eu já vinha no doutorado, eu já tinha escolhido trabalhar com a linha de pesquisa de patrimônio industrial, só não tinha achado ainda, dentro da temática do patrimônio industrial, qual seria o recorte, né, dessa temática, que é gigantesca. E a ideia de trabalhar com o patrimônio industrial na pesquisa de doutorado, ela vem desse meu dia a dia dentro das indústrias, onde o contato com a documentação dessas empresas me fez perceber o quão rico é o acervo deles. Não só o acervo fotográfico de registrar os eventos que eles fazem, as comemorações, mas do próprio produto que eles desenvolvem, o trabalho técnico, o design, e que hoje, por exemplo, Caxias, nós temos indústrias que são multinacionais. E é isso que está sendo desenvolvido aqui, é levado para diversos lugares. Então, foi essa minha... esse meu questionamento de por que as pessoas não sabem disso, por que elas não conseguem ver neste acervo o que eu estou vendo, né? A riqueza dele. Então, foi dessa iniciativa que saiu, então, a linha de pesquisa para o patrimônio industrial, e participando, então, das aulas, eu tinha visto um exemplo do mapa digital da ditadura militar em Porto Alegre. E eu achei aquela iniciativa fantástica, porque levava os alunos a circularem pela cidade para conhecer esses fatos históricos em loco, né? Então, eles saíam da sala de aula e iam. Então, eu li um artigo sobre isso, achei super interessante e fiquei, né, com aquela coisinha ali guardadinha. E durante abril, então, o edital do FAC Patrimônio, né, em 2022, que ia aceitar, então, projetos voltados à linha de patrimônio. E eu fiz, então, um tira-dúvidas, né, que eles estavam dispondo, e eu coloquei lá no chat, né, e projetos na área de patrimônio industrial. Vocês também podem apoiar, pode se candidatar com projetos nessa linha. E daí a resposta veio, nossa, isso é fantástico, porque no Rio Grande do Sul são pouquíssimos os trabalhos na linha de patrimônio industrial. E eu fiquei com aquilo, então tá, é um projeto que eu vou candidatar por edital dentro dessa linha. E comecei, então, a pensar ele na minha cabeça, a esboçar algumas ideias, e convidei, então, algumas pessoas para fazer parte, dentre elas vocês, para embarcarem nessa loucura comigo, né? E acho que o Na Trilha do Patrimônio Industrial teve uma aceitação muito grande, porque o primeiro projeto, então, resultou bem no trabalho de pesquisa, de levantamento de dados, que era identificar onde estava o patrimônio industrial de Caxias do Sul, que pouco se fala. E nós somos uma cidade conhecida pela sua raiz industrial.
Então, eu acho que tinha tudo a ver o patrimônio industrial com a cidade. E na trilha do patrimônio industrial, o Na Trilha era justamente a ideia de trilhar esse caminho. Onde estão esses patrimônios industriais? Então, o Na Trilha surge dessa proposta de inventariar, identificar esses patrimônios e disponibilizar para a comunidade, para que elas tivessem acesso via, então, o site, né, o mapa digital do patrimônio industrial de Caxias do Sul, para que elas pudessem fazer as consultas e identificarem onde estavam esses patrimônios industriais. E quantos patrimônios, Ana, você identificou? Olha, a gente fez uma listagem de mais de 100 indústrias. No mapa digital, inventariado, porque o inventário ele tem que ter pelo menos um histórico, um registro, onde estão as fontes. Ali a gente conseguiu colocar 80 patrimônios industriais. Em qual período, Ana? Qual período de recorte? Desde que começa Caxias, como é que foi feito? Isso, o recorte ele é bem extenso, ele vai de 1875 até 1954. Esse período todo, para colocar ali no mapa e facilitar, a gente dividiu em 3 períodos. Então, de 1875, tendo como marco o início da imigração italiana na região, até 1910, que é a chegada do trem. Depois, 1911 a 1930, a gente vai ter uma crise econômica ali no finalzinho da década de 30. E depois, 1931 a 1954. Por que fechamos em 54? Fechamos em 54 porque no finalzinho da década de 1940, nós vamos ter indústrias como Randon, Marco Polo, Fras-le, que são empresas que estão na atividade e que possuem espaços de memória. Então, também é um ponto de referência para a gente estudar. Por quê? Por que elas criaram esses espaços? Então, por isso que a gente estende até 1954. Então, foram feitos esses 3 recortes dentro da pesquisa. Porque é importante também ressaltar que esses espaços de memória das empresas, que são particulares, na verdade, eles também não são tão particulares, porque fazem parte da história do desenvolvimento, da inovação, de todo o patrimônio da cidade. Isso, exatamente. Do nosso patrimônio, né? Do processo industrial da cidade, da história industrial da cidade. Isso. E eles são disponibilizados para o público também. Então, a comunidade tem acesso também a esses acervos através das pesquisas, das visitações. Então, foi o marco que a gente estabeleceu, ou 1954. Mas ali, depois também de 54, a gente tem aí muito para ser pesquisado. Tem muito para pesquisar, Inclusive dentro desse período que foi selecionado, como após ele, Isso. Também. E Ana, nos conta então nesse primeiro... Nos conta não, eu sei também, sobre o projeto. Então, nessa primeira edição do projeto foi feito o mapa digital, o inventário, e o mapa digital e também o seminário, onde nós também pudemos trazer, da comunidade pessoas que também trabalhavam com essa temática. E depois desse seminário, conta para nós como é que surgiu a próxima iniciativa do Na Trilha. Bom, no seminário, que nós trouxemos, então, alguns especialistas para falar sobre o tema, falamos também sobre as nossas pesquisas na cidade, que a gente tem outros pesquisadores que também trabalham com a linha do patrimônio industrial. Durante o seminário, a gente resolveu fazer uma atividade, que era uma atividade de visita a alguns patrimônios revitalizados, patrimônios industriais que foram revitalizados, que era uma visita mediada a estes patrimônios. E a aceitação, a adesão por essa atividade dentro do seminário nos acendeu um alerta de que a própria comunidade estava se inscrevendo, não só os participantes do seminário, mas a comunidade queria participar dessa visita aos patrimônios industriais. Aí surge, então, o Na Trilha do Patrimônio Industrial, visitas mediadas, que foi criar, então, um roteiro para levar a comunidade, as escolas, a conhecerem esses patrimônios e alguns, desses patrimônios industriais. Sim, o projeto priorizou aqueles patrimônios que foram restaurados, revitalizados e que hoje também contemplam alguns outros empreendimentos na cidade, que nós também vamos trazer eles para conversar aqui com nós. Muito importante.
E aí, fazendo essas visitas mediadas, né, nos patrimônios, né, que foram, a princípio, 6, né, patrimônios, Ana? Isso. Também surgiu uma outra questão. Em cada visita que a gente fazia, tinha os depoimentos da comunidade, né, os relatos da história, né, daquele patrimônio, ou de algum familiar, ou da própria pessoa que tinha trabalhado naquela empresa, ou passado por ali com algum fato, alguma curiosidade. E aí, Ana, conta para nós o que aconteceu a partir disso. Bom, então, a partir desses relatos, que na verdade as visitas mediadas acabaram se tornando uma troca, né? Eu falava o que eu sabia e as pessoas, né, contribuíam com o que elas conheciam e elas sabiam sobre aqueles patrimônios, sobre aquelas indústrias. Com esses depoimentos, então, não, vou ter que abrir um espaço para essas pessoas contarem as suas histórias relacionadas a esses patrimônios. Surgiu, então, o mapa interativo, que é uma forma, então, das pessoas acessarem o mapa digital, então, os patrimônios industriais mapeados e deixarem a sua contribuição. O que pode, né, contribuir para a história daquele patrimônio que está relacionado com a minha trajetória. Então, as pessoas podem hoje acessar o mapa interativo e interagir como na trilha do patrimônio industrial. Acho que atingiu todos os objetivos possíveis, porque é justamente trazer esse espaço de memória vinculado e conectado com a memória das pessoas, justamente, para que elas possam interagir e também contar suas histórias relacionadas a isso. Então, a memória já não é mais uma coisa só da história passada, não é só uma coisa que a gente não tem acesso, que a gente não pode refletir, pensar e contribuir. É também a possibilidade de poder interagir com ela, com esse mapa, né? Acabou se tornando uma história colaborativa. Viva! Exatamente, porque eu posso colaborar com ela. Eu não tô... O que a gente colocou ali enquanto equipe de trabalho, né, na trilha do patrimônio industrial, foi uma pincelada. Porque quem realmente está escrevendo a história, né, da indústria em Caxias, dos patrimônios industriais, é a própria comunidade com as suas contribuições. Ou fazendo a sua contribuição lá no mapa interativo, ou fazendo a visita mediada. Então, nós acabamos criando um ambiente que ele é um ambiente educativo, tanto virtual quanto físico. Porque eu posso posso contribuir e acessar o mapa interativo de forma digital, mas eu posso fazer a caminhada por estes patrimônios a partir da visita mediada. Então, a gente acabou criando 2 ferramentas educativas e de formas diferentes, né? Que eu posso, tanto se eu sou uma pessoa mais ligada, mais digital, eu posso fazer digitalmente, mas eu posso ir lá e posso fazer a caminhada, o percurso todo. Então, a gente acabou fazendo uma atividade de educação patrimonial. E é importante ressaltar também que esses dois projetos, tanto as visitas mediadas como o mapa interativo, também foram contemplados por editais, né, de fomento à cultura. E como esses editais também, eles podem trazer iniciativas que remetam ao empreendedorismo, né? Porque a gente pode transformar esse projeto que iniciou com um financiamento, né, com o fomento à cultura das visitas mediadas, em uma atividade, né, inclusive da empresa, né, Arquivos e Acervos, oferecendo isso de maneira não gratuita, como era com o financiamento, mas com uma taxa de adesão, de visita, como se fosse uma, digamos assim, uma questão turística, né, também fomentando o turismo da cidade. Teve até pessoas que quiseram vir de fora, né, Ana, para fazer essa visita mediada. Então, tem um potencial muito grande, né, na própria cidade de Caxias do Sul para fazer esse tipo de iniciativa, né? Então, quando a gente fala em fomentar a cultura, financiar a cultura, é porque surgem justamente essas questões que depois podem se transformar em negócio. O próprio financiamento, participar desse edital, já traz, né, uma movimentação econômica, né, porque é contratado o transporte, é contratado a mediação, né, da visita, são contratadas as pessoas que fazem a parte de assessoria de imprensa, arte gráfica, tudo isso movimenta, né, a nossa economia. Então, é bom fazer esse link, né, digamos assim, entre incentivar os empreendimentos culturais, os empreendimentos, né, de economia
criativa e que desses empreendimentos, dessas iniciativas, né, que nascem como iniciativas, depois vão surgir negócios, né, que também vão trazer geração de renda e riqueza, não só material, mas também imaterial, né, porque isso aí faz parte também da qualidade de vida, né, para as pessoas, e muito importante. Porque consegue, eu acho que simplesmente sensibilizar as pessoas com relação à história, à memória, e essa sensibilização traz o engajamento, traz essa contribuição, que não é mais só uma contribuição sua, pessoal, mas uma contribuição coletiva até mesmo para a história, porque também acaba hoje trazendo outro percurso da história a partir desses relatos pessoais e emocionais, eu diria, que estão vinculados à história da empresa, vinculados à história da cidade, enfim, que eu acho que talvez seja esse justamente o papel educativo, essa afetividade para essa proposta de interação. E o engajamento da comunidade, eu acho que ele foi bem importante, ele foi um projeto que foi aceito pela comunidade, justamente porque ele não trata só dos grandes empreendimentos. Além dos fundadores desses empreendimentos, a gente está mexendo com as pessoas que trabalham nesses locais. E é se sentir parte disso também. É uma indústria que cresce, né, que floresce, né, que traz bons frutos para todo mundo e que também aquelas pessoas se enxergam dentro daquele processo. Então, eu fiz parte disso. A minha mão de obra, o meu trabalho, ele está sendo reconhecido como um patrimônio também. Então, é também valorizar cada cidadão da nossa cidade que contribui para esse crescimento e para que a gente tenha hoje esses patrimônios industriais. Então, acho que quando a gente mexe com a indústria, é esse volume grandioso, né, que a gente tem de possibilidades. Então, além de preservar a história desses fundadores, desses grandes industriais, são das pessoas comuns que trabalham todo dia e que depois acabam se enxergando, vendo a sua história sendo contada, sendo conhecida por alunos, por outras pessoas de outras cidades. Então, é um reconhecimento também desse esforço, né, desse trabalho que foi realizado em determinado momento. E tem algumas comunidades que gostaram tanto do projeto, né, que nos incentivaram a fazer mais um projeto do Na Trilha. Isso. Ana, conta para nós, então, o próximo projeto, né, do Na Trilha, aí mais envolvendo uma comunidade. Isso, então, 2025, né, o Na Trilha do Patrimônio Industrial segue agora, então, com as visitas mediadas em Galópolis. Então, esse é o nosso próximo projeto, né? E essa iniciativa do Na Trilha ir a Galópolis foi uma iniciativa da própria comunidade, de nos contatar, né? E pedir, olha, vocês não querem trazer o Na Trilha para cá? E a gente topou a ideia, submetemos, então, um edital que foi aprovado, e 2025 o Na Trilha segue com Galópolis. Então, eu acho que foi muito importante, Ana, tu trazer essas referências aí, não só da tua iniciativa e da tua trajetória, mas também dessas possibilidades que, às vezes, um projeto, uma ideia começa a surgir. Então, surge o que a gente está justamente falando aqui do empreendedorismo, que é de uma iniciativa vão se desenvolvendo tantas outras de forma de inovação, de desenvolvimento, contribuindo para a cidade, contribuindo para as comunidades, e justamente contribuindo também para o desenvolvimento e para o pensamento da memória das famílias também que se envolvem, que criam conexões com os projetos. Então, eu queria que tu fizesse uma última fala aí para a gente fazer o encerramento de o que tu acha importante nesse processo de poder contribuir com a história e com a memória. Que tipo de atitude nós podemos tomar já no início das atividades, às vezes, de uma empresa ou mesmo nas nossas vidas pessoais com relação às memórias e os patrimônios de cada um? Bom, para finalizar, então,
todo esse percurso, né, tudo que a gente conversou aqui nos leva justamente à importância da preservação das nossas memórias, da nossa história. Isso a gente começa em casa, né? Eu sempre falo, quando eu atendo as crianças, né, os adolescentes, eles agora, né, os adolescentes estão mudando um pouquinho, mas a gente sempre dizia, duvido que o pai e a mãe de vocês, ou o responsável, não tenha uma caixinha com documentos guardado. E essa caixinha é milagrosa, né? Porque é ali que a gente coloca todas essas lembranças, as fotografias, os documentos oficiais, mas também os nossos registros, né, de memória oral. As lembranças boas, às vezes não tão boas, mas que também ajudam a contar a nossa história. Isso partindo do nós, né? Do enquanto estamos em família. Depois ampliando para a comunidade, para o seu bairro. O que é patrimônio no teu bairro, né? Na tua comunidade. Valorizar o que está próximo para depois isso sendo ampliado para a cidade, para o Brasil, né? Para os patrimônios mundiais. E isso começa nessa sementinha da educação para o patrimônio. Maravilha, maravilha. Flor, tu quer conversar mais alguma coisa aí, pedir mais alguma coisa? Aproveitar a Ana mais um pouquinho para a gente ir concluindo o nosso episódio de hoje. Se a gente continua conversando, não sai mais daqui, né? Ana, queria muito te agradecer por ter vindo aqui, conhecer a tua história, né? Conhecer de onde surgiu todas essas iniciativas e, enfim, desejar também uma prosperidade aí para arquivos e acervos e que a gente possa, então, fazer essa preservação do patrimônio industrial de várias empresas, né? E que a gente possa, então, também, no futuro, formar mediadores também, que é muito importante, para que essa formação, isso perpetue, né? Porque não todas as mediações vão poder ser feitas por nós aqui, né? Então, nós também temos que pensar na formação cultural de outras pessoas para que também trilhem esse caminho, né? E também se pensem, né, nessas possibilidades, né, na sua formação. Eu me formei em história, mas também posso ser empreendedor. Exatamente. E o Na Trilha, é uma plataforma aberta e ali está o grosso da pesquisa. Mas se a gente for analisar a fundo cada empreendimento, cada indústria que está ali, dá várias outras pesquisas. Então, eu disse que é um campo vasto a ser explorado e que a gente precisa que outros pesquisadores também se apropriem dessa temática para trabalhar. Maravilha. Então encerramos nosso encerramento. Eu gostaria também de agradecê-las pelo convite e pela oportunidade de estar falando um pouquinho, tanto do Arquivos e Acervos, quanto do Na Trilha do Patrimônio Industrial. Nós que agradecemos, Ana. Eu acho que aqui foi uma troca e um compartilhar de conhecimento muito importante, não só para trazer vida a esses projetos que estão sendo desenvolvidos, com essas iniciativas que trazem uma inovação e um progresso para tantas outras áreas que podem ser ainda exploradas, mas principalmente para poder trazer a conexão desses projetos que as pessoas conheçam, né, entendam e que a gente possa contribuir cada vez mais nessas áreas. Então, temos muito a agradecer, né, Flor? Muito bem. Então, o nosso podcast Café e Cultura é uma realização de Liliane Giordano, da Sala de Fotografia, produção cultural da Lint, Gestão Cultural e produção audiovisual da I5 Filmes. Nós contamos, então, com o financiamento do edital Financiarte da Secretaria Municipal de Caxias do Sul. Nos acompanhe, então, nas redes sociais. Os próximos episódios onde falaremos sobre cultura, café e cultura. Muito obrigada e até mais.